Bem, um outro caso triste também, racismo, lamentavelmente, em pleno século XXI. O jogador Luigi, do Palmeiras, da Sub-20, aí do menino, foi vítima de racismo enquanto jogava contra o Cerro Porteño, no Paraguai, pela Copa Libertadores. O atleta reclamou com o árbitro após um homem na arquibancada fazer gestos de macaco para os jogadores. Luigi ainda foi alvo de cusparadas dos torcedores. Após o jogo, Luigi deu uma entrevista e questionou o repórter da Conmebol, que fez uma pergunta sobre a partida, ao invés de falar sobre os insultos raciais sofridos pelo atleta. Chorando, é um jovem ainda, né? Está formatando sua personalidade, seu perfil psicológico. Chorando, Luigi cobrou um posicionamento da Conmebol, a entidade que rege o futebol na América do Sul. Nas redes sociais, o Luigi escreveu: dói na alma. Essa é a dor mais profunda que pode existir, né? Aquela que vai até a alma. O episódio deixa cicatrizes e precisa ser encarado como é de fato. É um crime. O Palmeiras, por sua vez, lamentou o racismo que Luigi sofreu e afirmou que, abre aspas, eu conheço a Leila é briguenta e quando ela pega uma boa causa, ela vai atrás. Vai até as últimas instâncias para buscar a punição dos envolvidos. A Confederação Brasileira de Futebol também se manifestou e afirmou que vai apresentar uma queixa à Conmebol. Rodolfo Maris, a gente tem isso na Europa, né? Alemanha, principalmente Alemanha e Espanha, muito, na Alemanha e Espanha, mas na América do Sul, que tristeza, não? É muito triste, Capês, é muito triste mesmo. Não é a primeira vez que a Conmebol é acionada por esse tipo de bizarrice, esse tipo de crime, sabe? E nada acontece. Se lá atrás, em 1998, contra o Cerro Porteño, também fez isso com um jogador de São Paulo, não teria acontecido. Se lá em 2005, quando fizeram com o Grafite, também não teria acontecido isso. O Grafite, atacante do São Paulo, entre outros. Eu posso falar aqui, pela história que a gente vai contar, tem muitos e muitos jogadores que passaram por isso dentro da Conmebol. E a Conmebol é o quê, cara? Ela é omissiva, ela não faz nada. Por quê? Porque ela não tem poder para fazer isso. Ela até deveria fazer, mas não faz. Tem que recorrer à FIFA nesse caso, para que isso seja extirpado, esse tipo de crime que os nossos jogadores aqui acabam de toda forma cometendo. Assim como o Vinícius Júnior. Cara, a inteligência do Vinícius Júnior, eu acho que o que ele passa na Espanha não é para qualquer um, Capês. Você falou sobre tá formando o caráter, né? E muitos psicólogos falam que até os 25 anos o óbito frontal tá formando ali o senso de responsabilidade. Você imagina para um menino de 20 anos ter que lidar com isso. Talvez já tenha passado isso pela sua infância, talvez tenha passado pelo racismo até dentro de casa com algum tipo de parente, e agora no meio do futebol, onde não deveria acontecer, acaba acontecendo. Lamentável. Agora, ô João Belucci, aqui você tem o sujeito que faz um ataque à honra como esse, um ataque racista como esse, se valendo ali do anonimato das massas, né? Está oculto no meio da torcida, ele é um covarde. É como aquele que no escurinho do quarto escreve lá, seminu, escreve ofensas contra pessoas. Nesse caso, a legislação prevê medidas, né? Você pode quebrar o IP do sujeito, processá-lo criminalmente, aí tem a divisão de crimes cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo, faz um trabalho excepcional. Agora, nesse caso, o sujeito está em outro país, né? O jogo foi no Paraguai, não foi? Né? Então, o jogo foi no Paraguai. Espera-se que a polícia paraguaia tome providências, mas a Conmebol tem que tirar o mando de campo do Cerro Porteño, tem que punir o clube com o mando de campo, porque cabe ao clube tomar as providências para identificar quem é o ofensor e entregá-lo para a polícia. O clube não pode dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Ele é o mandante, ele é o responsável pela organização do espetáculo. Então, como você vê essa questão ainda do racismo, que é uma forma de visão supremacista, né, que despreza o ser humano e que já trouxe tantas tragédias na história da humanidade, inclusive o tráfico de escravos dos navios negreiros aqui, que, infelizmente, uma mancha na nossa história. Queria te ouvir. Pois é, como você colocou, Capês, o caso deve ser julgado sob a jurisdição do Paraguai, que foi onde ocorreram os crimes, né, desse ataque à honra, esse ataque racista ao jogador
Luigi, a Conmebol, historicamente, ela prejudica os clubes brasileiros. Basta ver, principalmente depois do advento do árbitro de vídeo, o quanto diminuiu os títulos da Argentina e do Uruguai. Historicamente, vem prejudicando o Brasil. Isso é histórico. Todos que já jogaram ou acompanharam futebol há algum tempo sabem o quanto a Conmebol favorece esses times e é omissa com relação à questão do Brasil. E o Luigi, ele já chegou até a atuar no profissional do Palmeiras, né? Ele já chegou no Campeonato Brasileiro do ano passado, fez alguns jogos, fez gol contra o Flamengo, inclusive, em jogo do segundo turno, gol do empate, que ele tem experiência nesse sentido, então que o Palmeiras preste toda a solidariedade a ele, a Conmebol e a CBF também, e que se puna de uma vez por todas, porque a recorrência é muito grande, né, como vocês colocaram, e não acontece nada de efetivo. Até o caso que o Rodolfo mencionou do grafite, se não me engano, o jogador chegou até a ser preso, conduzido à delegacia na época pelo delegado Guaraci, que era inclusive meu professor lá no Mackenzie. Então, acho que ele teve algum desdobramento jurídico, se eu não me engano, né? O caso do grafite, acho que teve algum desdobramento jurídico, boletim de ocorrência, enfim, mas assim, que se puna de fato e que essa chaga que assola o Brasil acabe de uma vez por todas. Renato Dorgan, sua opinião. O jogo do grafite, aquele jogo do Quilmes, né? Do Quilmes, do Morumbi, né? 2005. Não, assim, por isso que o discurso nazista e fascista tem que ser combatido diretamente, porque dentro dele também vem uma dose muito pesada ali de supremacia, de superioridade racial, de tudo isso. É engraçado, você tem um jogo lá no Paraguai, né? O Paraguai ele é formado ali, do ponto de vista etimológico, do ponto de vista pelo indígena, né, por um pouco de tráfico de escravos e pelo elemento espanhol ali que povoou aquela região. Engraçado, né? Uma coisa, você vê até pelo estilo, né? É uma coisa, criança no colo ainda. Uma criança no colo, é uma coisa. A Argentina e o Uruguai, eles são muito recorrentes nisso, mas o Paraguai ele até me surpreende, até pelo estilo. Você vê menos isso em outros países da América do Sul. A Conmebol tem um problema, a Conmebol é em Assunção, né? Ela tem uma relação muito próxima com o futebol paraguaio, principalmente com esses times aí, o Cerro Porteño, o Olímpia e a LDU, que chegou a ser o time... LDU, eu acho? Não. A LDU é a liga ali. Eu acho que é o Libertad, que falava até que era o time oficial da Conmebol. Isso daí é uma coisa deprimente, pavorosa, tem que ser punido. Eu acho que o Cerro Porteño deveria ser punido de alguma maneira, não sei como. Eu acho que os times precisam ser punidos, não é? E hoje tem métodos digitais de descobrir ali quem é aquele torcedor e saber quem é ele e prender. Eu acho que o Paraguai tem condições disso também. E esse cara devia ser preso ali. Tanto é que na nossa legislação é inafiançável, né? O problema é a dificuldade de se pegar, né? E quem está solto até hoje é o Carlos Amarilla, né? O árbitro que em 2013 fez o maior escândalo de arbitragem da história do futebol num jogo Corinthians e Boca Juniors. Aliás, um caso ali escandaloso. Tem erros e erros, mas tem dolo também. Claro, de dolo. Baldo Aquino